Bem-vindos de volta ao canal Física para Vestibular. Hoje eu vou continuar o curso de Física Geral 1, aula 3. Essa aula vai ser sobre cinemática escalar. Essa aula 3 eu vou dividir em 3 partes. Essa é a primeira parte, onde a gente vai trabalhar os seguintes conceitos nessa aula. Eu vou fazer uma pequena introdução à ideia do que é a cinemática e depois introduzir o conceito de movimento. E a partir disso, começar uma série de definições, como a definição do que é um referencial, o sistema de coordenadas onde você tem um objeto se movendo no espaço. Você precisa de um sistema de coordenadas para que você possa traçar a posição e logo em seguida também definir o que é um ponto material no espaço, né? O movimento de um ponto ou de um corpo extenso. Definir o que é uma trajetória, posição e espaço e deslocamento, o que é o conceito de velocidade, aceleração e no final eu vou fazer um resumo do tudo que foi trabalhado nessa aula e para finalizar alguns exercícios para a fixação do conteúdo, tá? Então, fique nessa aula. Se você gosta do conteúdo, clique no botão de se inscrever e também compartilhe esse vídeo com os colegas que estão estudando, pessoas interessadas no conteúdo. Então, para começar, eu vou fazer uma introdução sobre o tema. Então, quando a gente fala de cinemática, ela é uma parte da física que está dentro do conteúdo de mecânica. Tá? Se você pegar a mecânica, ela é dividida em duas partes. Você tem a parte que estuda apenas o movimento, que no caso é a cinemática. Então a cinemática está interessada em estudar a descrição do movimento, a descrição matemática do movimento. Então ela não está interessada em saber a respeito das causas que deram origem ao movimento. No caso que eu for estudar a origem do movimento, a gente vai estudar a parte de dinâmica. E também dentro da parte de mecânica existe também a parte de estática. Mas nessas 3 aulas da parte de cinemática, a gente não vai focar na parte de dinâmica, a gente vai focar apenas no conteúdo de cinemática. A gente vai fazer a cinemática escalar, que é a aula de hoje, a cinemática vetorial e também a cinemática balística, né, que é o estudo de movimento balístico num plano 2D. Tá? Então, nessa aula, vamos iniciar com essa cinemática escalar. Quando eu estou falando em cinemática escalar, eu apenas estou interessado em fazer a descrição matemática do movimento. Eu quero apenas investigar as características do movimento. Qual que é o tipo de movimento? Se é um movimento onde eu tenho uma velocidade constante. Esses conceitos de velocidade, deslocamento, eu vou definindo ao longo da aula. Mas apenas já para ter uma ideia do que a gente vai estudar, se eu quero estudar o movimento, eu tenho que caracterizá-lo. E uma forma de caracterizá-lo é definir algumas grandezas. Essas são as grandezas físicas que a gente vai definir ao longo dessa aula. Então, a palavra cinemática, ela deriva da palavra kinesis, né? E essa palavra significa o quê? Movimento. Estudo matemático do movimento. Então, antes de introduzir os conceitos de velocidade e aceleração, é necessário compreender algumas definições que são fundamentais e servirão como base para o estudo de mecânica. Então, o conceito de movimento. Quando a gente fala em movimento, eu quero estudar um movimento, pode ser de um corpo, no caso, um ponto material, ou um corpo extenso. Vamos começar pelo movimento de um corpo, que no caso poderia ser um ponto material. Esse corpo, ele tem um movimento quando sua posição varia com o decorrer do tempo em relação a um determinado referencial.
Então, caso sua posição permaneça constante nesse referencial, dizemos que o corpo está em repouso. Então, toda vez que eu falo em referencial, eu tenho que estabelecer um sistema de coordenadas, onde eu posso fazer medidas, qual que é a posição daquele objeto ou daquele corpo naquele referencial. Então, eu só posso dizer que um corpo está em movimento quando eu definir um referencial. Se eu definir um referencial, eu falo o seguinte: um determinado corpo está em movimento em relação a um determinado referencial. Eu não posso falar que um corpo está em movimento sem antes definir o referencial, tá? Isso é um conceito fundamental que você deve ter na sua cabeça quando você está estudando o movimento ou, no caso, a cinemática. Então, caso sua posição permaneça constante nesse referencial, a gente diz o quê? Que esse corpo está em repouso. A posição permanece constante, então ele está em repouso nesse referencial. Isso não significa que ele está em repouso com relação a outro referencial. Tá? Então, essa definição é extremamente importante. A definição acima mostra que o movimento não é uma propriedade absoluta, como eu falei anteriormente. Ele apenas depende sempre do observador escolhido. Eu posso falar que eu estou em repouso em relação à Terra, mas eu posso estar em movimento em relação a uma nave ou um avião que está passando na Terra, por exemplo, né? E eu estou observando esse avião passando. Então, todo movimento é relativo. Eu sempre preciso pensar nessa questão. O movimento é relativo. Então, eu tenho aqui um exemplo onde eu tenho um ônibus. O meu referencial é o ônibus. E eu tenho um passageiros um do lado do outro aqui, nesse caso. E eu tenho a velocidade relativa entre eles. Ou seja, qual que é a minha velocidade em relação ao passageiro? Ao passageiro que está dentro do avião, do ônibus. Nesse caso, você percebe que a velocidade é zero. A minha velocidade não está mudando em relação a... Ou seja, eu não estou se distanciando do outro passageiro devido ao movimento do ônibus. Então, para um outro passageiro sentado ao seu lado, ele permanece em repouso. Então, nesse caso aqui, o passageiro em verde está em repouso em relação ao vermelho e assim também é válido a suposição contrária, né? Então, se eu tenho um outro observador agora, que ele está na calçada, né? Ele está aqui observando o ônibus se mover. Então, o que ele está percebendo? Ele está percebendo que o passageiro que está dentro do ônibus está se movendo em relação a ele. Então, eu tenho dois referenciais aqui. Eu tenho um referencial da pessoa que observa o movimento dentro. No caso, não tem movimento para a pessoa que está dentro do ônibus. Agora, para uma pessoa que está fora do ônibus, a conclusão é bem simples, né? Ele percebe que esse passageiro está em movimento com o ônibus. Ele tem uma velocidade em relação ao observador que está parado na rua. Tá? O mesmo corpo, o passageiro em verde, pode estar em repouso ou em movimento, dependendo do referencial adotado. Então aqui a gente viu um exemplo bem clássico que o movimento é relativo. Tá? O referencial ele é uma peça fundamental quando você está estudando o movimento de corpos. Então eu preciso estabelecer o meu referencial. Assim que eu estabeleci o meu referencial, eu preciso agora definir de uma maneira mais objetiva e clara. Referencial é qualquer corpo ou sistema de coordenadas utilizado para localizar um objeto e descrever o seu movimento. Tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de referenciais para que você tenha uma ideia do que eu estou falando. Então, no primeiro caso aqui, eu tenho um referencial
onde eu tenho um passageiro dentro do carro. O passageiro, o carro está em movimento, né? Em relação à estrada. Agora, o passageiro está em repouso em relação ao carro, tá? Essa é uma conclusão que eu posso chegar a partir da observação. Se eu estou vendo isso dentro do carro, eu estou vendo que o passageiro está parado em relação ao carro, tá? Beleza, então a velocidade relativa entre eles é zero. Agora, se eu tenho um outro observador parado fora do carro, ele está em movimento. Eu estou observando o carro, eu estou vendo que o carro está com uma velocidade relativa ao observador parado na estrada. Então, a velocidade relativa entre os dois é v. Ou seja, eu estou parado na estrada e estou vendo o carro se mover com uma velocidade. Tá? Para o motorista de outro carro, esse agora é um outro exemplo. Se eu estou para o motorista de um outro carro que se move para a direita, mas devagar, o primeiro carro está em movimento para a direita. Tá? Esse aqui é um outro tipo de exemplo de referencial. Também existe o fato de você observar um satélite. No caso que eu tenho um satélite, o carro está em movimento em relação à Terra. Tá? Então, a velocidade relativa entre eles é vs, né? Que eu estou fazendo uma velocidade relativa do satélite em relação ao carro. Tá? Então, o sistema de coordenadas ele é extremamente fundamental para que você possa estabelecer essa diferença entre os referenciais. Né? Ou você tem um observador em movimento, né? Ou um observador observando o movimento de um corpo, né? Então você tem essa diferença aqui. Então, o sistema de coordenadas, os eixos cartesianos, quando eu falo eixo cartesiano, é exatamente essa reta aqui, ó. Essa reta aqui, ele é um eixo cartesiano. No caso aqui eu chamei de x. E a medida é dada em metros. E aqui, nesse eixo, você percebe que eu tenho os números. Esses números aqui são as posições nesse eixo de coordenadas, que no caso a gente chamou de x. Então, também pode ser escolhido como referencial para descrever o movimento do carro. Nesse caso aqui, eu tenho a posição S do carro, que é 15 metros. Ou seja, ele está na posição 15 metros. Ele não está me falando nada a respeito da velocidade e nem o histórico das posições desse carro. Ele só está me falando que a posição desse carro nesse instante de tempo é 15 metros. Então, a posição do carro em relação à origem. Onde que está a origem? A origem é o zero. Tá? Então, o zero é a origem e ele está em relação à origem, ele está na posição 15 metros. Nesse sistema de coordenadas, o eixo x foi escolhido como referencial. Tá? Então, essas aqui são algumas das definições que a gente vai utilizar durante essa aula. Então, definição de referencial. A Terra pode ser, a superfície da Terra pode ser um referencial, um automóvel, um trem, um avião pode ser um referencial, um satélite ou uma pessoa. Sistema de coordenadas. Como eu falei anteriormente, eu estava falando do eixo de coordenadas x. Mas muitas das vezes a gente pode definir mais de uma coordenada. No caso aqui, eu vou colocar como eixo de coordenadas o S. S aqui está associado a espaço, né? Posição. E nesse caso aqui, para localizar o móvel, normalmente a gente usa um eixo ordenado. Tá vendo que esse eixo aqui é um eixo ordenado, ele tem uma direção, ele tem um sentido e também tem uma direção. Nesse caso, horizontal, no caso aqui, e eu tenho a origem do sistema de coordenadas, que para a direita aqui eu tenho positivo e para a esquerda negativo. Então, eu tenho as posições, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Isso no sentido negativo. No sentido positivo, 1, 2, 3
e 4. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a posição do móvel, tá? E nesse caso aqui, ó, a posição do móvel é entre 2 e 4, tá? Aqui está errado, não é 2,5, é 3,5 aproximadamente. Tá? Então, essa é a posição do móvel. Quais são as características? Cada ponto do eixo representa uma posição, como a gente viu, né? Cada unidade de medida da posição, a gente vai medir em quê? Em metros. Isso é o sistema internacional de unidades, que para espaço a gente usa metros. Quais são os valores? Os valores para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Qual que é o exemplo aqui? No caso, eu tenho um móvel que está na posição 3,5 metros, e nesse caso ele está em relação à origem, ele está na posição 3,5 metros. Observação: a escolha da origem e do sentido positivo é arbitrária. Tá? Isso eu posso definir a minha origem ou o meu referencial de acordo com as minhas necessidades de estudo. Mas deve ser mantida durante todo o estudo do movimento. Eu não posso mudar a origem do meu sistema de coordenadas a qualquer momento. Eu posso, mas eu tenho que levar isso em consideração na resolução ou na descrição do movimento. Então, isso aqui foi o sistema de coordenadas, que é extremamente importante para descrever o movimento. Então, observação: toda a descrição matemática do movimento exige um sistema de coordenadas ao sistema de referência adotado. Tá? Então, até aqui, a gente sabe que eu tenho um sistema, que é um sistema de coordenadas, que eu tenho um referencial. Eu vou usar isso para descrever a posição de um corpo, ou de um corpo extenso, ou um ponto material, que é o caso que a gente vai começar a discutir aqui agora. Quando eu falo em ponto material, eu estou falando de um corpo. Nesse caso, eu quero descrever só o movimento daquele ponto. Aquele ponto material, ele não tem dimensão, ele é apenas um ponto. Ou eu posso também fazer a descrição de um corpo extenso. Isso você vai perceber nas aulas que às vezes eu vou adotar um ponto material para descrever o movimento de um corpo, porque eu não estou interessado em saber o tamanho do corpo, nem a sua extensão, apenas o movimento do corpo estou interessado em saber. Então, vai existir também casos em que eu estou interessado, eu preciso saber a extensão do corpo, por exemplo, o movimento de um planeta. A rotação de um planeta, eu vou levar em consideração o seu tamanho. Qual que é o raio do planeta? Tá? Então, essas diferenças são sutis, mas elas são extremamente importantes para a descrição do fenômeno físico. Tá? Em muitos problemas na física, em dimensões reais, um corpo pode ou não se importar na descrição do movimento. Então, como eu falei, no ponto material, a gente não está interessado em saber o tamanho das grandezas envolvidas nas dimensões daquele corpo. Eu só estou interessado em saber o movimento daquele corpo. Quando eu vou para o caso em que eu estou estudando o movimento de um planeta, é necessário levar em consideração as dimensões do planeta. Eu tenho aqui alguns exemplos extremamente interessantes para que você tenha uma noção maior a respeito do que estou falando. Quando eu estou falando de um fenômeno estudado em um corpo que pode ser tratado como um ponto material ou um corpo extenso, né? Vamos lá. Então, nesse caso aqui que eu tenho um avião em um voo entre São Paulo e Lisboa, o que eu posso fazer? Eu posso estudar o movimento desse avião saindo de São Paulo e indo para Lisboa. Eu preciso levar em consideração o tamanho do avião? Não. Nesse caso, eu quero entender apenas o movimento do avião. Então, não me interessa saber as dimensões nem o tamanho do avião. Tá? No caso em que eu vou fazer uma manobra de estacionamento, né? Eu estou estacionando um carro. E nesse caso, o carro
precisa levar-se em consideração o tamanho desse carro. Nesse carro ele tem uma extensão, ele tem um tamanho, e esse tamanho vai influenciar no caso do estacionamento. Então, as dimensões do carro são importantes para a descrição desse movimento. Um outro exemplo seria a Terra no estudo de sua órbita em torno do Sol. Agora, eu quero entender o movimento da Terra ou da sua órbita em torno do Sol. Eu não estou interessado no tamanho da Terra, porque me interessa apenas saber o movimento de órbita em torno do Sol. Tá? Isso você não precisa levar em consideração o tamanho da Terra. Você está interessado em saber apenas o movimento. Agora, quando eu estou estudando a rotação da Terra em relação ao seu eixo, né, nesse caso, você deve levar em consideração o tamanho da Terra, ou seja, o raio da Terra. Então, nesse caso, eu tenho um corpo extenso. Então, aqui eu tenho 4 exemplos de corpos que são tratados como sem dimensão, com ponto material, e também corpos que são tratados como corpos extensos. Então, em resumo, se as dimensões do corpo não forem desprezíveis, né, então a gente está tratando de um corpo, de um ponto material. No caso contrário, a gente está trabalhando um corpo extenso. Tá? Então, se atente a esse ponto. Agora eu vou começar a definir algumas características. Então, como a gente está estudando o movimento, é preciso ter uma noção do que é o conceito de trajetória. Trajetória é o conjunto das posições ocupadas por um móvel ao longo do tempo. Então, se eu estou nesse ponto aqui, estou fazendo essas linhas aqui pontilhadas. O corpo saiu da posição A e foi para a posição B. Você percebe que os pontos estão num espaço, e nesse caso num referencial, que eu posso definir como um plano cartesiano, por exemplo, e eu posso estabelecer a posição desse objeto ou desse ponto material em relação ao tempo. Então eu sei a posição do objeto e sei o instante de tempo que em cada posição. Nesse caso, eu estou definindo uma coisa chamada trajetória. E essa trajetória depende do referencial adotado. Essa trajetória ela pode ser retilínea, ela pode ser circular, ela pode ser parabólica, ela pode ser curvilínea. Então, por esse motivo, 2 observadores podem descrever trajetórias diferentes para o mesmo movimento. Tá? Eu tenho um exemplo aqui bem clássico do movimento de uma bolinha em queda livre. Eu vou fazer um exemplo que é assim. Ó. Nesse caso, eu tenho um rapaz que ele está dentro do ônibus. O ônibus está em movimento. Né? Mas o observador que está dentro do ônibus e está observando essa situação onde um rapaz ele solta uma bolinha, essa bolinha entra em movimento de queda livre. Ele está em queda livre devido à gravidade. Então, você percebe que o movimento da bolinha é um movimento retilíneo em queda livre. A bolinha está sendo atraída pela Terra. Atração gravitacional. Então, nesse caso, o movimento é apenas na vertical para o observador dentro do ônibus. Ele está observando a situação e está vendo uma queda em linha reta, uma linha vertical. Agora, será que essa descrição do movimento vai ser a mesma coisa para um observador fora do ônibus? Né? Então, o que vai acontecer fora do ônibus? Se eu tenho um rapaz que está fora do ônibus, vendo essa situação, o que ele vai perceber? Ele vai perceber que a bolinha ela tem uma velocidade na horizontal devido à velocidade do ônibus e também uma velocidade na vertical, que é devido a quem?
devido à aceleração da gravidade na vertical. Vou fazer uma linha vertical aqui só para você ter uma noção. Então você tem aqui, você tem uma velocidade na vertical e você tem uma velocidade na horizontal. Como está apontando aqui as duas setinhas, eu tenho uma velocidade na horizontal, né? Você tem uma velocidade na horizontal aqui, ó, posso chamar de Vx, e uma velocidade na vertical, que é devido a dy. Tá? Eu ainda não defini o conceito de velocidade, mas entenda assim, velocidade é uma quantidade que descreve aquele movimento. Tá? E nesse caso, é uma trajetória que é parabólica. Você está vendo aqui as posições da partícula, né? Então, ela vai mudando a sua posição com o passar do tempo. Nesse caso, é uma trajetória que é parabólica para o observador que está fora do ônibus. Agora, para o cara que está dentro do ônibus, ele vai apenas ver uma linha reta na vertical. Tá? Bem simples, exemplo bem clássico. E a gente conclui mais uma vez que o movimento é relativo. Então, ele depende do observador. Qual que é o conceito de espaço e posição? Meio que a gente já discutiu algumas coisas até aqui. Eu quero só deixar bem mais explícito e definir de uma maneira mais rigorosa. Então, para descrever o movimento, é necessário você estabelecer a localização, ou no caso, quando eu falo localização, estou falando de posição. É a localização no espaço em cada instante de tempo. Então, eu tenho a posição e o instante de tempo que o corpo atingiu aquela posição. Então, posição e espaço eles são representados, em geral, pela letra S de space. Então, a posição corresponde à coordenada móvel em relação à origem do sistema de coordenadas. Sua unidade no sistema internacional de medidas, como a gente já tinha definido anteriormente, é metros. Então, nesse caso aqui, mais um exemplo onde eu tenho a origem, eu tenho o sistema de coordenadas S, eu tenho um móvel, que no caso é a pessoa em movimento, e essa pessoa está na posição 30 metros, mais 30 metros em relação à origem. Tá? Aqui não é a origem, não, aqui está errado na imagem, mas a origem é exatamente aqui no zero. Como interpretar essa imagem? Então, para a direita, aqui no caso, aqui onde o móvel está, a posição ela é o quê? Positiva. Para a esquerda, posição negativa. Para cá é negativa. Para cá é negativa e para cá é positiva em relação à origem. E no ponto S igual a zero, eu tenho a origem ou a origem do sistema de coordenadas. Tá? E a unidade a gente usa metros. Exemplo bem clássico, mas entenda o seguinte. Entenda bem o que é a definição de um sistema de coordenadas, porque nas próximas aulas isso vai ser usado de forma rotineira, tá? Então, se você não sabe isso, retoma o conteúdo da aula anterior e também foque nessa aula para que na próxima aula você tenha bagagem para dar andamento nesse curso. Então, a posição indica apenas a posição onde se encontra o móvel, né? Então, posso determinar o instante e a posição em que ele se encontra. Esse caso não fornece nenhuma informação a respeito da distância percorrida. No caso, e também nem sobre a sua velocidade. Se eu olhar esse ponto aqui, ó, eu tenho apenas a informação da posição que ele está. Eu não tenho nenhuma informação sobre a sua velocidade e nem o quanto que ele andou ou o quanto de deslocamento ele teve, tá? Então, vamos começar a discutir esses conceitos a partir desse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu dar um zoom para ficar um pouco mais fácil de enxergar na imagem, né? Então, considere uma estrada reta
cuja origem foi definida num posto de combustível. Tá? Então, eu tenho aqui o posto na origem, e esse móvel encontra-se na posição 120, tá? Em relação à origem do sistema de coordenadas. Então, estou aqui, ó. Tá nesse ponto aqui, mas desconsidera. Fala que é aqui, ó. Então, ele sabe que ele está nessa posição. Essa é a posição em relação à origem. Até aqui, ok. Isso aqui é apenas a posição. Eu não tenho nenhuma informação a respeito da sua velocidade, nem do deslocamento. Né? O quanto que ele andou. Então, diferentes caminhos podem levar à mesma posição. Esse carro, ele pode ter partido da origem e percorreu os 120 metros, até chegar na posição de 120. Então, se ele começou em 120, ele andou até, da posição 0, e andou até 120, então o seu deslocamento é 120. Tá? É o exemplo que eu coloquei aqui, ó, no caso 1. Tá? Então, ele saiu da origem e chegou na posição 120. Ou ele pode, por exemplo, ter saído da posição 300, né? Sei lá, 300 aqui. Ele saiu da posição 300 metros, andou até a posição 120 metros. Então, o seu deslocamento vai ser de 300 até 120, como está mostrado nesse exemplo aqui. Ou no caso em que eu tenho, ou ele pode estar na posição negativa. O que é a posição negativa? Menos 50 metros. Então, ele está aqui. Ele pode sair dessa posição, como está aqui, ó. Ele está nessa posição aqui, ó, menos 50 metros, e se deslocar até a posição 120 metros. Então, a descrição do movimento é uma coisa que exige não apenas uma informação, mas mais informações a respeito da descrição do automóvel, ou do móvel, no caso. Então, você tem um histórico de posições e instantes a cada posição que o corpo atinge. Então, o que eu posso concluir daqui? Que a posição 120 ela indica apenas a localização do automóvel. Eu não tenho como fixar qual tipo dos movimentos ele desempenhou. Eu preciso de mais informações para caracterizar o movimento por completo. Então, vamos agora partir para a definição do que é um deslocamento. Quando eu falo deslocamento, eu tenho que pensar sempre no caso em que um objeto, um automóvel, um móvel, ele parte de um ponto, uma posição no espaço, e se desloca até uma outra posição, diferente da posição inicial, que a gente vai chamar de posição final. Então, no referencial. Então, nesse caso aqui, eu posso até chamar esse deslocamento de ΔX. ΔX, no caso aqui, vai ser o quê? Deslocamento. O delta, para nós em física, é definido como variação, como eu defini nas aulas anteriores. Tá? Então, delta é variação, sempre. Então, variação de x. O que é o x? X é o espaço, é a posição. No caso aqui, ele saiu da posição inicial xi e foi até a posição inicial, final, xf. Então, xf menos xi dá o deslocamento daquele corpo. Aqui tenho as definições, né? ΔX, deslocamento, posição final e posição inicial. O deslocamento a gente caracteriza como uma grandeza vetorial. Por quê? Porque tem um módulo, tem um deslocamento, tem um valor associado ao seu deslocamento, tem uma direção e também tem um sentido. Não apenas basta definir o valor do deslocamento, por exemplo, 10 km, mas 10 km na horizontal, na vertical, qual sentido? Sentido positivo, negativo. Então, todas essas outras informações
são importantes para caracterizar o deslocamento. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma forma de mostrar isso de uma maneira resumida com essa ilustração. Eu tenho que o deslocamento é a variação da posição de um corpo entre dois instantes de tempo. No caso aqui ele saiu da posição A e foi até a posição B. Eu tenho a posição em X e Y. No caso aqui eu tenho um eixo, um sistema de coordenadas. Tenho X e tenho Y. Eu tenho a posição inicial. Ele saiu da posição inicial e se deslocou até a posição B, onde eu tenho a posição final. Tenho duas diferenças aqui. Essa trajetória aqui é a trajetória do corpo. Ele pode ter feito essa trajetória, mas como é que a gente calcula o deslocamento? É sempre a posição final menos a posição inicial. Então, essas são as duas diferenças. Eu tenho o caso em que eu tenho a trajetória percorrida, que não é a mesma coisa que o deslocamento. Essas duas coisas podem ser diferentes, tá? Então, quais são as observações? O deslocamento ele pode ser positivo e o deslocamento também pode ser negativo. Negativo e positivo. Ele é a diferença entre é diferente da distância percorrida, tá? Então, quando a gente fala em deslocamento e distância percorrida, não é a mesma coisa, tá? Em um movimento de ida e volta, o deslocamento é zero. Então, ele saiu da posição A, foi até a posição B, ele saiu da posição A, foi até a posição B e voltou para a posição A. O deslocamento é zero, porque a posição final coincide com a posição inicial. Então, vai ser zero a diferença. Mas a distância percorrida, se a distância entre A e B é D, nesse caso a distância percorrida é 2D. Tá? Agora, vou definir o conceito de velocidade. O conceito de velocidade é extremamente importante para que você possa definir ou caracterizar o movimento de um corpo em relação a um referencial, como a gente já está fazendo nesse vídeo. Então, se eu tenho uma velocidade, essa velocidade ela mede o quê? A taxa de variação da posição em função do tempo. Eu tenho um deslocamento por tempo, que nesse caso vai ser ΔX dividido por ΔT. Essa é a velocidade média. Espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo necessário para percorrer esse deslocamento. Então, nesse caso aqui, eu tenho um exemplo. Eu tenho um movimento onde a partícula sai da posição XI, instante inicial TI, e vai até a posição XF. Nesse caso, o instante final é TF. Então, a razão entre o deslocamento pelo tempo, pelo intervalo de tempo, é dado como velocidade média. Agora, existe também outra característica a respeito desse movimento, né? Então, eu posso também determinar uma coisa chamada velocidade instantânea. Velocidade instantânea é a velocidade do móvel ou do objeto em movimento no instante de tempo de observação. Se eu tenho um exemplo de um carro em movimento e eu olho para o velocímetro do carro, eu estou vendo a velocidade instantânea daquele carro naquele instante de tempo. Tá? É diferente da velocidade média, porque eu vou pegar um espaço percorrido e dividir pelo intervalo de tempo daquele deslocamento. Tá? Características que são importantes para que você saiba caracterizar uma velocidade. Então, a grandeza vetorial, ela possui módulo, direção e sentido. Então, a velocidade indica o sentido do movimento. Que nesse caso aqui, ó, eu estou com um movimento de A para B. Então, esse aqui é o sentido do movimento. Se eu tenho um deslocamento de A para B, estou indicando que o deslocamento está no sentido
e da direção de B é o mesmo sentido do movimento. Então, o sentido da velocidade indica o sentido do movimento. Tá? A velocidade ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do referencial adotado. No Sistema Internacional de Unidades, a gente define como unidade para a velocidade como metros por segundo. Então, quando eu tenho metros por segundo, eu tenho uma escala para medir, ou uma escala padrão para velocidade. Velocidade pode ser positiva, negativa ou igual a zero em relação ao referencial adotado, né? Quando eu falo em trajetória, nesse caso aqui, e velocidade, eu estou trabalhando com apenas uma dimensão. Então, estou falando que essa dimensão, nesse caso aqui, é apenas a dimensão do sistema de coordenadas. Eu tenho apenas uma direção do movimento aqui. O V é a velocidade e TI é o instante de tempo naquela posição, né? Pode ser a posição final ou a posição inicial. E essa bolinha azul é a posição do móvel, posição no ponto A ou a posição no ponto B. Tá? Então, a partir disso, a gente já tem algumas informações a respeito do que é deslocamento, velocidade. Agora, vamos caracterizar o que é aceleração. A aceleração, ela traz uma informação a respeito da velocidade, né? Então, quanto que a velocidade muda com o passar do tempo. Então, quando eu falo em aceleração, eu estou falando numa taxa que caracteriza a taxa de variação da velocidade, tá? Então, quanto que a velocidade muda por intervalo de tempo? Então, eu posso calcular uma aceleração média. A gente chama de AM. Esse AM é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Tá? Um exemplo clássico é a aceleração da gravidade. Tá? A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Por que é 10 metros por segundo ao quadrado? Diz que a cada segundo a sua velocidade muda em 10 metros por segundo. Tá? Quando eu falo em aceleração instantânea, eu estou pegando a aceleração naquele instante de tempo. Assim como a velocidade, quando eu expliquei para o caso da velocidade instantânea. Então aqui eu tenho um quadrinho onde eu mostro uma representação gráfica. Como é que é o gráfico da velocidade em função do tempo? Eu estou mostrando para você que a velocidade está mudando em relação ao tempo. Então, essa reta aqui, essa reta está mostrando para mim o seguinte, que a velocidade está aumentando com o passar do tempo. Tem um intervalo de tempo aqui, onde a velocidade saiu de VI e foi até VF. Eu tenho uma variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então, se eu dividir esses dois, eu tenho justamente uma aceleração média, como definido por essa razão aqui. Tá? Aqui tem a descrição de cada elemento, então você pausa o vídeo, entenda o que significa cada uma dessas variáveis, porque não é uma coisa que você vai trabalhar ao longo das aulas. Então, variação de velocidade por unidade, por intervalo de tempo, é caracterizado como aceleração. Então, qual que é a unidade da aceleração no Sistema Internacional de Unidades? A gente define como metros por segundo. Então, essa é a unidade de aceleração. Agora, a interpretação física dessa aceleração, ela traz uma informação a respeito do comportamento da velocidade. Então, se eu falo que a aceleração ela é positiva, eu estou falando para você o seguinte, que a velocidade ela aumenta, então nesse caso é um movimento acelerado. E no caso em que a aceleração ela é negativa, a velocidade diminui. Então, se a velocidade diminui, o movimento a gente chama de retardado. Deixar de azul só para deixar no mesmo padrão. Então, a velocidade diminui,
o movimento é retardado. E no caso em que a aceleração é igual a zero, eu tenho o clássico exemplo de movimento uniforme, né? Então a velocidade ela é constante. Tá? Então até aqui, bem simples, a gente definiu toda a base, né, do que é a parte de cinemática escalar. Isso é fundamental para que a gente possa dar continuidade nessa aula. Tá? Então, recapitulando, resumo dessa aula. Eu vou fazer o resumo e deixar os exercícios para uma aula separada, que aí a gente foca apenas nos exercícios. Tá? Conceitos trabalhados nessa aula. Conceito de movimento uniforme, repouso. Repouso, quando eu falo em repouso, em relação a um referencial. O movimento relativo, né? Movimento relativo em relação a um referencial. O conceito de referencial. Então, toda vez que eu falo em referencial, eu tenho associado um sistema de coordenadas. E nesse sistema de coordenadas, eu tenho um movimento de um ponto material ou um corpo extenso. E quando eu falo do movimento de um ponto material ou um corpo extenso, eu tenho uma trajetória. E essa trajetória eu tenho associado à posição. Eu posso estabelecer a posição do objeto, né, as posições do objeto nessa trajetória. Então eu posso caracterizar por completo o movimento desse objeto no espaço. Então, eu vou terminar aqui, eu vou parar esse vídeo nesse ponto e no próximo vídeo eu vou fazer os exercícios resolvidos separados. Só para não ficar uma aula tão extensa, é que você possa focar apenas no conteúdo e depois ir para a prática fazendo os exercícios focados para esse conteúdo, tá? Então, bons estudos, até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Até mais.